Olá pessoal, conforme combinado na aula passada, né? Ela ficou muito longa aquela aula e eu acabei separando essa parte de operações de conjuntos para a gente conversar em um momento específico, em uma aula específica, eu acho que fica melhor. Então eu separei aqui a parte de conjuntos para que a gente pudesse tratar, tá? Basicamente a gente sabe que existem quatro operações de conjuntos, né? E essas quatro operações, como o modelo relacionado ele é fundamentado, perdão, na teoria de conjuntos com uma forte base matemática. Então essas quatro operações, união, interseção, diferença e produto cartesiano, é, elas estão presentes no modelo relacional. Então basicamente a gente precisa antes revisar, né, como se dá essas operações na teoria de conjuntos. Primeiro, a união. A união na teoria de conjuntos, a operação de união, ela é resultante da união dos elementos do conjunto A com o conjunto B, tá? Lembrando que um conjunto ele não repete seus elementos. Então, se A tiver elementos iguais a B e vice-versa, né? A união B não repetirá esses elementos. Então, nesse caso, eu tenho aqui um conjunto A, onde eu tenho os múltiplos de 2, e o conjunto B, os múltiplos de 5, ambos de 0 a 20. Então, A união B seria 2, 4, né? 5, 6, 8, 10, que está em ambos, 12, 14, 15, 16, 18, 20, que está em ambos, né? Então seria o conjunto A mais os elementos do conjunto B. Então eu destaquei aqui em verde aqueles que são elementos que teoricamente seriam repetidos. Então na teoria de conjuntos nós trabalhamos com essa mesma operação da seguinte forma: nós encaramos cada select, né, cada relação como um conjunto. Mas quando nós queremos unir duas relações, dois atributos de duas relações, ou até da mesma relação, nós precisamos ter em mente o seguinte: isso vai ser executado no select. Então eu preciso fazer um select representando um conjunto, um select representando o outro. Isso funciona inclusive para as outras operações. Beleza. Segundo, os domínios dos atributos unidos precisam ser os mesmos. Tá? Eu não posso unir dois conjuntos de domínio diferente. Então, é isso que vocês precisam basicamente saber. Qual a palavra-chave para fazer isso? A palavra é o comando union, tá? E eu disse ainda agora que na teoria de conjuntos, o conjunto resultante não repete seus elementos. Se eu quiser que repita os elementos em SQL, eu tenho que usar o comando all. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui duas tabelas, uma chamada produtor e a outra ator. Na tabela produtor, eu tenho as produtoras de filmes, né? Hollywoodianos. E na tabela ator, eu tenho aí 5 tuplas com atores. Olha agora essa consulta. Eu tenho um select aqui, ó, select from where like, união, outro select. Esse primeiro select, ele faz o quê? Seleciona d.nome. D é um alias. Alias para quem? Vamos pro from para ver onde é que está esse alias. Está aqui, ó, produtor D. Então, d.nome, a coluna nome de produtor. Selecione d.nome from produtor, onde nome, like, expressão regular, começa com a letra W. Então ele vai retornar todos os nomes de produtoras que começam com a letra W. W, nesse caso, a penúltima e a última tupla. Só que só a coluna nome. E ele faz um union. No union nós sabemos que as seleções, ou melhor dizendo, as projeções aqui das colunas tem que ter o mesmo domínio. Então nesse select, esse domínio tem que ser igual a esse. E de fato são. São ambos varchar. Select a.nome, quem é A? É ator. Onde a.nome também começa com W. Então basicamente essa consulta está fazendo o quê? Retornando todo o nome de produtor e de ator que começa com a letra W. Nesse caso, estes dois últimos
essas duas últimas tuplas também. Então, aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho outro conjunto, unidos pelo union. Então, esse é o resultado. Interseção. A interseção diz o seguinte, na teoria de conjuntos. O conjunto resultante é igual, contém aqueles elementos que estão tanto em A como em B. Então, A, eu tenho os múltiplos de 2 de 0 a 20 e B, os múltiplos de 5 de 0 a 20. Então, neste caso, quem são os elementos que estão em ambos? 10 e 20. Então, A interseção B é 10 e 20. Essa mesma ideia nós podemos replicar no modelo relacional. Ou seja, se eu tenho duas tabelas, qual é o resultado da interseção entre elas? São aqueles elementos que estão em ambas. Como é que eu faço isso em SQL? Neste caso, usando o comando intersect. Lembrando que os domínios também têm que ser iguais daquelas colunas que são projetadas. Eu tenho duas tabelas, uma que representa aqueles funcionários que estão trabalhando localmente e outra aqueles que trabalham de home office, remoto. Mas eu também tenho funcionários que trabalham tanto localmente como remoto. Nesse caso, podemos identificar aqui, ó, João é um, Maria é outro e Fábio é outro. Ou seja, se eu fizer select nome from locais intersect, select nome from remotos, qual vai ser o resultado? Vai ser João, Maria e Fábio. Locais, intersect, remotos. Beleza. Para que eu possa replicar aqueles elementos que foram omitidos, eu uso também novamente o all. Tá? Então eu posso colocar select all nome from locais, intersect, select all nome from remotos. Diferença de conjuntos. Para quem não lembra, diferença de conjuntos é o seguinte. Eu subtraio do primeiro conjunto os elementos do segundo. Então, A menos B é diferente de B menos A. A gente vai ver por quê. Eu tiro de A os elementos de B. Ou seja, eu tiro de A aqueles que tem em B. Então, se eu tenho A como múltiplos de 20 e B, desculpa, os múltiplos de 2 e B os múltiplos de 5, eu tiro desse conjunto aqui, quem? 10 e 20. Então 10 e 20 não está aqui. Só os elementos de A. Agora B menos A é o contrário. Ó. Eu tiro de B também os elementos que estão em A. Só que como B é o antecessor, qual vai ser o resultado? 5, 15. Tá? Aqui eu só... Tá errado isso aqui. Eu vou ajeitar esse slide, tá? Isso aqui tá errado. Não era para ter modificado. Passou batido. Deixa eu corrigir logo, né? Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Beleza. Então olha só. Como é que eu faço a operação de diferença de relações? Usando a palavrinha-chave except. Então, select nome from locais, except, select nome from remotos, eu tiro de locais aqueles que também têm remotos. Ou seja, o resultado vai ser só João, não, João já está aqui, então eu tiro João. André, André não está, beleza. Maria, Maria está. Então vai ser André e José. Perfeito. E remotos menos locais, pensa aí. 10 segundinhos para você pensar. 10, 9, 8, 7. E aí? Seria Jéssica e Bruno, tá? Ou seja, eu tirei de remotos aqueles que tem em locais. Da mesma forma, o except pode ser utilizado com o all para replicar as tuplas omitidas. E agora o último, produto cartesiano. Produto cartesiano é uma operação de conjunto que me permite fazer a combinação de todos os elementos de A com B. Ou seja, 2, 5, 2, 10, 2, 15, 2, 20, 4, 5, 4, 10, 4, 15, 4, 20. Veja só, aqui estão todas as combinações. Então, eu tenho como fazer essa mesma operação em modelo relacional. Isso é muito importante, talvez o mais importante até aqui é isso. Por quê? Porque é essa mesma operação que eu vou aprender na próxima aula, só que com essa operação com uma condição, que é a junção, talvez o assunto mais importante de SQL.
Porque é conjunções que a gente consegue fazer consultas mais úteis, porque vai envolver duas tabelas ou mais. Só que para a gente não é interessante fazer produto cartesiano, porque ele faz todas as combinações das tuplas, com uma condição não, que é a junção, que a gente vai assistir na próxima aula. Então olha só, como é que eu faço produto cartesiano? Qual operador? Não tem operador. Basicamente sou eu separar por vírgula as tabelas logo após o from. Select tudo from funcionário, vírgula, departamento. Isso aqui já é um produto cartesiano. Seria uma junção, como a gente vai aprender na próxima semana, e a gente já viu algumas consultas em sala de aula, se eu tivesse aqui um where que estivesse estabelecendo uma junção. Esse é o termo correto. Entre as duas tabelas. Mas vamos aqui focar em produto cartesiano. Qual seria a combinação de funcionário com departamento, nesse caso todas as colunas? Seria essa tupla combinada com essa, depois essa, com essa, com essa. Então veja só, João com recepção. Agora, João 2 vezes. E eu faço todas as combinações possíveis. Perceba que o resultado de funcionário vezes departamento é diferente de departamento vezes funcionário. Tá? Aqui o importante também é você entender o seguinte. Na união, o número de tuplas é igual à soma das tuplas das duas relações. No produto cartesiano, não. No produto cartesiano, o número de tuplas resultante é igual à multiplicação do número de tuplas das tabelas envolvidas. 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Fechamos teorias de conjunto. Tá? Vamos agora ver um produto cartesiano mais bonito só na aula que vem, chamado junção. Tá? Existem alguns tipos de junção, mas para finalizar, vamos agora ver ordenação de resultado. Eu posso ordenar o resultado de um select por meio da cláusula order by, ordene por. Por default, por padrão, a ordenação é feita de forma ascendente. Se for ordenação pelo nome, de A a Z. Se for ordenação pela idade, de 0 a acima. Tá? Então, basicamente, essa é a sintaxe. Select from, where, eu posso usar o where, e depois de tudo, o order by, ordenado pela coluna. Ou pelas colunas. Isso quer dizer que, se eu tenho mais do que uma coluna, ele ordena primeiro pela primeira, ordenou, vai para outra. Ou seja, aqueles que são iguais precisam ser ordenados baseado em uma segunda coluna, caso eu tenha colocado. E eu posso simplesmente omitir se é de ascendente ou descendente. Se eu omitir, ele vai ser automaticamente de ascendente. Mas se eu quiser dizer que é descendente, eu tenho que colocar desk. Tá? Então olha aqui alguns exemplos. Select nome from funcionário, order by salário. Ou seja, ele vai ordenar todos os funcionários, na verdade, todos os nomes de funcionários ordenados de quem ganha de menos para mais. Olha agora, a mesma coisa, só que é ordenado de quem ganha de mais para menos. E olha agora, ele ordena todos os nomes de funcionários ordenados pelo setor e pelo salário de forma descendente. Então, se eu tenho 10 setores, ele vai começar de 10 a 1, mas para aqueles funcionários do mesmo setor, ele vai ordenar pelo salário, tá? O select into é um select que me permite projetar o seu resultado dentro de uma nova tabela. Como é que ele funciona? Select nome dos atributos ou asterisco into a nova tabela. Perceba que eu não faço um create table. O create table é feito de forma implícita aqui. Veja um exemplo. Select tudo into backup clientes 2018. Ou seja, eu criei uma tabela que vai ser o quê? Vai ser um select from cliente. Ou seja, todo o resultado de select tudo from cliente vai ser colocado nessa tabela aqui. Simples. Select into, jogo o resultado de um select em uma tabela que eu dou o nome. Olha agora. Select nome into backup clientes JP. Ou seja, minha nova tabela BKP, de backup, cliente JP, vai ter só uma coluna chamada nome. E vai ser o quê? Vai ser um select nome from cliente where cidade igual a João Pessoa. Beleza? Para finalizar, comentários. Nós temos, olha, os comentários. Seria interessante eu falar aqui sobre o case, tá? Mas o case, eu vou falar sobre o case, é interessante falar. Então, olha só, o case, ele é um comando que me permite que
o select seja retornado baseado em os valores sejam retornados baseados em diferentes faixas de condições. Então vamos ver aqui o seguinte, essa é a sintaxe. Eu tenho um select, boto as colunas, depois eu falo, olha, caso o resultado seja esse, ou seja, caso o n seja esse valor, então coloque essa coluna, then coloque essa coluna. Ou seja, para cada linha resultante, para cada tupla, ele vai avaliar esse case when. Tá? Fica bem claro quando a gente vê exemplos. Olha só, eu tenho aqui um select. Tá? Eu tenho um select que ele tem duas colunas. Não, ele tem três colunas. Eu tenho essa primeira coluna, id pedido. Eu tenho a segunda coluna, quantidade. E eu tenho a terceira coluna, que é o case. Ou seja, vamos ignorar esse case todo. Se fosse só select id pedido quantidade from pedido, ele ia pegar todos os IDs do pedidos, quantidades da tabela pedido. Mas agora olha o que ele faz, ele coloca uma coluna a mais que diz o seguinte: quando o valor da tupla da coluna quantidade for maior que 30, eu quero que você crie uma nova coluna que vai ter o quê? Um string, um varchar, dizendo a quantidade é maior do que 30. Quando a coluna quantidade for igual a 30, eu quero que você coloque o quê? A quantidade é igual a 30. E caso contrário, else, que coloca essa string. Olha outro exemplo. Aqui eu seleciono o nome do cliente, a cidade, o estado como localização, né? Coloquei as três colunas. Mas preste atenção agora, o meu order by eu tenho case. Então selecione isso from cliente, né? E order by de que forma? Case, when, isso é um if else. Estão percebendo? Case, when, cidade, se cidade é nula, então ordene por estado. Case, when, cidade is null, then estado. Caso contrário, ou seja, else, ordene por cidade. Então ele vai ordenar por cidade, tá? Por estado, caso não tenha definido o valor de cidade. E por cidade, caso esse valor tenha sido definido. E para finalizar, comentários. Então, assim como nas linguagens de programação, em SQL eu também tenho comentários. Só que comentários em SQL, comentários de linha, são criados através de dois hífens na linha. Então, olha só, select all, aqui é um comentário. Select from client aqui também é um comentário. Eu posso também comentar blocos, tá? De linhas. Isso é feito da mesma forma como em Java, em C, barra asterisco e fechamento asterisco barra. Então veja só, eu posso fazer isso inclusive para comentar trechos de uma linha. Select, nome, vírgula, estado. Por quê? Porque essa parte aqui está comentada. Tá bom, pessoal? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, joga a pergunta lá no meu Slack, tá? E eu quero que vocês foquem todo esse conteúdo pensando em quê? Pensando no projeto final de vocês, tá? Lembrando que nós estamos aí, deixa eu só abrir aqui o nosso planejamento, tá? Nós estamos aí na reta final da disciplina, né? Na reta final do período, tá? E a gente vai ver na semana que vem junções e fecha o conteúdo. Tendo visto junções, a gente vai fazer uma prova dia 21 de junho e a última semana vai ser dedicada para projeto final. Tá bom, pessoal? É isso, valeu, tchau, tchau.